Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Miranda Elis, sou especialista em negócios e também em milagres. Sou investidora e em 2020 me revelei escritora através da trilogia Paris Saint-Exupéry, que fala sobre vinhos, viagens e desejo. Só que hoje nós vamos falar de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva, que é o tema do meu quarto livro, Dom Juan de Merda Nunca Mais. Não esqueçam de enviar essa live para as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar com esse conteúdo, porque vai ser um papo e uma troca muito legal. E eu estou recebendo, claro, a Ana Luísa Rodante, a minha convidada super especial. Ela vai se apresentar e a gente vai fazer essa troca e bater esse papo de uma forma muito informal, para que traga mais informações para vocês. E a gente possa dizer aqui, Dom Juan de Merda, nunca mais, para todas as pessoas e situações abusivas que cruzarem o nosso caminho. E vai por mim. Se você acha que você nunca passou pelas mãos de um Dom Juan de Merda, é porque você ainda não sabe o que é o abuso. Porque com certeza você já passou e não está sabendo. Se você já passou, encomende o meu livro no direct ou no link da bio para se vacinar de vez contra situações e pessoas abusivas. Ana, seja muito bem-vinda. Finalmente, depois da sexta vez tentando convidar ela, funcionou, porque não adianta, macumba de narcisista que não pega. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Ana Luísa Rodante, eu sou psicóloga e o meu trabalho é voltado para as vítimas de relacionamento abusivo e principalmente com narcisista, né? E é igual você disse, a gente tentou várias vezes e na minha última live também aconteceu isso. E eu fico imaginando, gente, será que é? Porque para hackear, né? Então, para eles tentarem complicar, é assim, né? Eles conseguem, mas conseguimos, estamos aqui e hoje a gente quer esclarecer várias coisas. Igual você disse também, vamos vacinar esse pessoal para correr dessas pessoas, porque eles existem, estão em todos os lugares e assim. Uhum. E Vai. lembrando que, apesar de Dom Juan de Merda ser um livro que fala de um homem abusador em relação a uma mulher abusada, isso eu escolhi e defini só porque o tema é tão amplo e existem pessoas abusivas em todas as esferas, pai, mãe, irmão, trabalho, colegas, amigos e tudo mais, era tão amplo que eu resolvi fazer de algo que é muito mais, tem um percentual maior, que são homens abusivos em relação a mulheres abusadas. Mas olha só que inteligente, se você quiser saber como funciona a mente de uma mulher abusiva, da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, da sua namorada, esposa, primeira esposa, seja lá quem for, é só trocar o gênero, que você vai estar entendendo porque é padrão, né, Ana? É Agora, padrão. tem uma coisa, eles não querem que a informação chegue. Porque depois que a gente descobre esse padrão, fica muito simples sentir o cheiro de merda de longe, não é? Por isso que a gente fica brigando com o Muito. Instagram. E você acaba perdendo amigas também, né? Porque o namorado da amiga não deixa você ter amizade porque você vai alertá-la, né? Aconteceu comigo esses dias. Eu falei assim, certeza que é por causa disso, porque vê minhas postagens e se encaixou, né? E aí a gente acontece, gente. Espero que ela enxergue logo e se salve. Bom, eu comecei a trabalhar já faz uns 3 anos em cima desse assunto porque eu também conheci, passei na mão de uma pessoa com traços narcisista, mas já faz um bom tempo. Mas há 3 anos eu venho trabalhando muito nesse assunto, né? Porque eu pensei assim, como foi muito tempo que eu tive essa relação, a gente quase não tinha informação sobre. E aí eu pensei, se eu passar essa informação, igual eu queria, né? Eu queria ter tido essas informações antes, porque eu só fui perceber depois que eu saí da relação e porque eu fui ler sobre, né? Então eu falei assim, não, as pessoas precisam saber. E eu comecei, fiz um Instagram, não imaginei que ia chegar assim, né? Tão rápido, 18 mil seguidores. Eu moro numa cidade de 9 mil habitantes. Então, eu sou bem tímida, até dei uma estranhada assim, falei assim, não, se eu tô ajudando é porque tá acontecendo e eu tô ajudando e tô conseguindo chegar em vários lugares e essa é a minha missão, né? Então,
Que É igual legal. você disse, às vezes a pessoa nem sabe que está na relação com o narcisista. Porque, é igual você disse, chega como um Dom Juan, se transforma e muitas vezes essa parceira, essa namorada, ela fica esperando o Dom Juan voltar. Uhum. E ele dá umas gotinhas de Dom Juan depois dos abusos, às vezes. E aí dá aquela sensação que, tipo, olha como ele é maravilhoso, ele não é tudo isso que eu tô imaginando, que ele tá pintando, é só um estresse tal. Mas não, é só uma manipulação para você continuar sendo o alimento do ego dele, né? O suprimento Exatamente, que esse ele suprimento. precisa. Sabe, Ana, que quando eu escrevi o Dom Juan de Merda Nunca Mais, me chamou a atenção, assim, várias coisas enquanto eu estava escrevendo, e uma delas é que não existe um perfil específico de abusada. Todas as mulheres podem ter Pode. passar por essa situação, por quê? Porque todos nós temos os nossos traumas. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas sensibilidades, as nossas vulnerabilidades. E o Dom Juan de Merda, primeiro ele observa para saber como essa pessoa é, e ele vai agir nesse love bombing, trazendo essa mulher de uma forma que ele se mostre perfeito para ela. Então, Exato. quando as Também. mulheres vêm aqui se sentindo culpadas e dizem, ai, Miranda, mas como é que eu fui deixar esse homem entrar na minha vida? Eu sou, sei lá, advogada, trabalho com narcisistas, defendo as vítimas de narcisistas, eu sou psicóloga, sou psicanalista, eu via isso no consultório. É porque eles são tão espertos que eles vão mostrar essa versão ilusória e real, e a mulher não se apaixonou pelo Dom Juan de Merda. Ela se apaixonou pelo príncipe encantado, aquele homem perfeito, aquele homem que gostava dos mesmos restaurantes, das mesmas músicas. Nossa, que coincidência, a gente teve uma infância tão parecida. E é engraçado porque é exatamente isso, é padrão, né, Ana? Depois que a gente Padrão. descobre você olha, e como eu coloquei na capa do meu livro aqui, do Dom Juan de Merda, o que é visto não pode mais ser desvisto. Quando você vê você vê todos. Vários. Não é? E É vê, exatamente. inclusive, às vezes, Você sente o faro, o teu sexto sentido já tá ligado, você já fica assim, de novo? Não. eu conheço esse padrãozinho, vou dar uma observada. Tu sabe que eu coloquei no domingo ou no sábado de manhã, eu coloco no Instagram um negócio que eu inventei que eu chamei merdômetro. O merdômetro, ele serve pra gente apurar e retomar tudo que eu fui postando ao longo da semana no Instagram. Então eu coloco lá enquete para ver se as pessoas entenderam e fixaram aquele aprendizado. Porque o conhecimento, ele é tudo. Às vezes Vital. as pessoas dizem que conhecimento é poder. Eu vou um pouquinho além, porque tem muita gente que sabe, mas que não consegue colocar na prática o conhecimento. Eu acho que o que traz poder para nós é a nossa consciência. É você saber e você conseguir ser capaz de colocar na prática. Porque às vezes a mulher sabe que ela está passando, digamos que ela já descobriu que está nas mãos de um Dom Juan de Merda, mas aquilo é tão forte e o padrão abusivo ele é tão inteligente na forma como ele age no cérebro, na química cerebral, causando a dependência e tudo mais, que é muito difícil sair. Então, mesmo que você saiba o padrão, você leu todo o Dom Juan de Merda, você vai reler e aí sim, aí você vai entendendo que esse conhecimento realmente está ali e você vai criando coragem e força. Porque não é só coragem, é força para sair de um relacionamento abusivo que é muito difícil. Porque você se apaixonou pela pessoa perfeita que não existe. Não esqueça isso. Sim, sim, mas eu vou um pouquinho mais a fundo. O que te conecta a essa pessoa? Porque você já percebeu que é abusivo. Você já percebeu que você já está com um estado depressivo, um estado de ansiedade, porque eles nos deixam assim, né? Eles sugam nossa energia vital, nossa energia de vida. Você já percebeu que você perdeu sua personalidade, porque eles fazem isso com a gente. Você tem que viver para eles, né? Do jeito deles e nunca vai ser suficiente, porque eles são insuficientes. E aí eu pergunto, o que te conecta? Por que você ainda gosta dessa pessoa? Né? Aí a gente vai lá na infância dessa pessoa, da vítima, da esposa ou da namorada, e vai ali mexer um pouquinho naquela criança interior, né? Que ali vem um fortalecimento. Então, o que a gente
sabe o que a gente tira do inconsciente para o consciente, a gente consegue ter uma visão mais ampla de situações. Porque quando eu pergunto como foi a infância, a maioria me fala, ele é parecido com o meu pai, ou ele é parecido com a minha mãe, ou ele é parecido com um avô que me criou. Então, assim, é esse fato que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque talvez aquela pessoa pode sair da relação abusiva, só E que entrar no... a chance de entrar em outra é muito grande, enquanto ela não trabalhar nela. É ela. Ela pode ler, pode ter conhecimento, isso é maravilhoso, porque acaba sendo ela acaba ficando blindada, mas ela precisa trabalhar nela, Exato. né? Aí vai E resgatar a autoestima, resgatar a personalidade, porque, gente, é destruidor. destruidor. E assim, quando se fala em infância, uma coisa que preciso que fique muito claro sempre, que é um assunto que eu abordo muito mais no Paris Sans Eiffel, que é a trilogia, porque eu digo que a cura no Dom Juan de Merda é através de olhar para a dor de ter passado por um abuso. Já em Exato. Paris Sans Eiffel é a cura pelo amor, por aquilo que você almeja além do abuso, pela cura mesmo. Uhum. Então tem as duas formas. E em Paris Sans Eiffel eu falo muito disso, que todos nós tivemos uma família disfuncional. Então a gente fala assim, mas quem teve uma família? Todos nós de alguma forma tivemos uma família disfuncional. Porque os pais foram criados por uma família disfuncional e isso é ancestral. Então não existe uma mulher, a dependente emocional, ela vai ficar mais tempo no relacionamento e por isso dá a impressão de que é uma vítima perfeita e principal, porque ela vai aguentar mais tempo. Uma mulher que não é tão Uhum. dependente emocional, ela fica à mercê desse Dom Juan de Merda por um tempo mais curto, ela começa a perceber, ela começa a entender, ela começa a se incomodar com isso, ela não é tão dependente, então ela tem uma rede de apoio, seja pela amizade ou família maior, muitas vezes ela faz terapia e por isso ela deixou de ser dependente também, então ela vai criando essa força de uma forma mais evidente. Já a dependente emocional, ela suporta que aquela mulher que ou sofre violência doméstica por 20, 30 anos, ou o marido trai há 20, 30 anos, mas ela fica no casamento por conta dos filhos, por conta da parte patrimonial, para não ter que dividir isso. E o Dom Juan de Merda blinda essa família e blinda a sua estabilidade financeira, porque essa mulher acaba sendo cúmplice nisso. E aí, meu bem, ele pode estar livre para ir atrás de outras mulheres. Porque a nossa lei também defende, de certa forma, o abuso muitas vezes, porque quando você vê que uma amante não tem direito legalmente, esse homem ele é casado com alguém, ele blinda esse casamento. E ele pode fazer o que ele quer. Lembrando que, enquanto a mulher está no relacionamento, a mulher abusada, no caso, ou a pessoa abusada, está no relacionamento para se entregar, para amar, para se doar, o Dom Juan de Merda tá ali para obter suprimento. E ele Ó, não vai deixar tão fácil que sejam encontradas provas. Então, se você for passar por um não, processo judicial, não. se você é a parte mais difícil é a separação, porque você não consegue encontrar provas contra ele, porque ele, lembra, ele não vai deixar algo preso porque ele vai continuar fazendo isso. E ele é muito esperto. Então, assim, meninas, atentem. Não quer fazer a foto no Instagram, tá indisponível no final de semana, aquelas coisas que às vezes a gente já sabe, que acaba, tá, Aquela não, fala mas é só assim, esse né? momento. Aquela Fala. fala assim, né? Não, não vamos postar foto porque tem muita inveja. Uhum. Gente, Porque os meus filhos não estão preparados para me ver com outra mulher que não seja a mãe deles. Por conta de tantas coisas, sabe que quando eu comecei a escrever o Dom Juan, eu fiz a parte teórica, né, essa pesquisa teórica, fundamentação teórica mesmo, e eu comecei a conversar com muitas pessoas. E eu comecei a ver tanto tipo de abuso, e aquilo foi me deixando cada vez mais apavorada, porque eu pensei, todos nós já passamos por um Dom Juan de merda. Seja pai, mãe, filho, namorado, marido, seja onde for. Todos nós já passamos, porque todos nós temos alguma disfunção familiar que nos trouxe esses traumas, essas dores, essas dificuldades, que serão usadas por uma pessoa que também veio de uma família disfuncional. Porque lembrando que o Dom Juan, ele não nasceu necessariamente Dom Juan de merda. Ele adquiriu o de merda com o tempo, né? sim, o narcisista ele não nasce narcisista.
ele dentro daquela família disfuncional, como ele absorveu os abusos emocionais, físicos ou até sexuais na primeira infância, de 1 a 6 anos. Então, a própria psique dele entende que para ele sobreviver naquele ambiente, tem que desligar de emoções. É onde acontece o narcisista, né? Só que é na vida adulta que os traços vão ficar mais evidentes. Na infância, a gente até consegue, mas tem muita coisa ainda para acontecer na vida daquela pessoa, vários entendimentos naquele adolescente, naquela criança. Só que ele vai mais aparecer mesmo na vida adulta, 28, 30, 33 anos. E lembrando que, diferente de uma pessoa funcional que busca melhorar, que busca, tá, então se eu fui abusiva em algum momento, quando eu escrevi o Dom Juan de Merda, eu vi a Miranda abusiva em alguns momentos, vi minha família, pessoas que Uhum. não são narcisistas, não são psicopatas, com traços de abuso eventualmente, porque eventualmente a gente pode vir a ser. Só que diferente de uma pessoa que olha para isso e pede desculpa de uma forma muito Genuína, íntegra, genuína, o narcisista ele acredita que ele é perfeito pra fora, né? Porque dentro ele sabe que ele é de merda, ele sabe que ele é um sabe? perdedor, um loser, ele se sente como um perdedor, mas ele vai mostrar essa carapaça tão perfeita e ele não vai buscar ajuda porque ele não precisa, né? Ele é Perfeito. É perfeito a sociedade, é a família, é a companheira, é a namorada, o erro é de todo mundo, menos menos dele. dele. Se Esse ele chegar livro, a essa ser uma. psicóloga, essa amiga que falou pra você, Só tá querendo estragar. É você que tem que mudar. Se ele chega à terapia, ele pode até chegar como vítima, ele chega como vítima de todo mundo, né? É, E ele entra ele entra em terapia quando ele vê que ele está perdendo tudo. Que ele está perdendo status, que ele está perdendo dinheiro, que ele está perdendo o suprimento, que é a mulher dele. Então, assim, ele só aceita uma terapia quando acontece isso, né? ou Mas o que acontece? Ele não se rende à terapia. claro que não. Ele é perfeito, né? Ou Ele é então, perfeito. quando eu estava escrevendo, teve um caso de uma mulher que me falou assim: ele foi na terapia, porque eu praticamente obriguei, né? Então, assim, nós vamos se separar, ok, você vai. E chegou lá, ele debatia com a psicóloga e dizia para a psicóloga: você não sabe o que você está falando. Mentindo na cara das duas, de ambas, e continuava, porque a mitomania faz parte deles, né? Que é essa necessidade de mentira, porque eles precisam. Eu sempre digo que uma mentira nunca anda sozinha. A mentira, ela é gregária, ela precisa de mais mentiras. Porque quando você conta uma mentira, você precisa de duas, três para acobertar essa. E ela vai crescendo numa progressão geométrica, né? Ela se ramifica. E aí, quando você olha pro Dom Juan de Merda, tudo na vida dele é uma mentira. Porque se ele começou lá até 6 anos com esses traumas todos, com essa percepção, essa criação do abuso. E ele explodiu isso com 20 e poucos, 30 e poucos anos. Imagina que ele tem 30 anos, no momento da explosão dele realmente se tornar uma pessoa absolutamente abusiva, de mentira. Então, nesse momento, ele pode já ter Sim. casado, ele pode ter filhos e tudo mais, e ele vai ter que manter, contar mentiras cada vez maiores e mais consistentes para manter as mentiras É, anteriores. eu costumo dizer que eles são camaleões. Para cada ambiente, para cada situação que ele precisa, ele se veste como, né? Então ele tem várias personagens. Então, para ele conseguir se ele vê que aquela mulher é um caminho para ele conseguir um contato comercial que ele está precisando, ele vai até ela. Se ele encontrar um amigo que ele não falava há muito tempo, mas aquele amigo vai oferecer algo para ele, um contato comercial ou tem algo, né, que vai realçar a vida dele, ele Ele vai vai tentar atrás. criar vínculo com aquela pessoa. Então, as pessoas, para o narcisista, é um objeto onde é uma ponte para ele conseguir É um algo. meio, né? Isso que você É está um falando é meio. interessante, porque assim, por isso que não existe um perfil de abusado. Porque se ele quiser status, ele vai em busca de uma mulher que tem status. Se ele quiser aquela mulher gostosa para ele mostrar para as pessoas e se sentir valorizado por isso, porque é o suprimento dele, não está relacionado ao outro, é dele. Não. Deixa eu dizer aqui. A Pri Andrade perguntou o seguinte: meninas, eles têm esse movimento de querer fazer tudo o que nós fazemos? Por exemplo, eu estou com o hábito de caminhar todos os dias, ele faz o Uhum. mesmo, tudo que ele começa a fazer.
Tem um negócio No chamado ressonância começo, cognitiva, sim. né? No Isso, no começo da love bombing. relação, sim. Isso. Tem essa ressonância cognitiva que, sabe quando vocês encontram uma pessoa que diz assim pra vocês: Nossa, mas eu tava nesse show de rock, eu adoro essa banda. E você diz que legal, nossa, eu também. Isso é ressonância cognitiva, quer dizer, você entrou em conexão com aquela pessoa. E esse love bombing, o Dom Juan de Merda vai fazer isso de uma forma muito efetiva, porque ele quer criar duas coisas. Primeiro, ele quer baixar a sua guarda para que você entregue mais informação para ele, ou seja, quando eu me sinto confortável emocionalmente com alguém, eu abro meu coração. Então, se a pessoa gosta das mesmas coisas, caminha comigo, vai fazer, nossa, que pessoa legal, então eu começo a abrir o meu coração para essa pessoa. E a segunda coisa é obter informações para usar no momento do abuso. Por exemplo, quando ele está realmente te humilhando, mentindo, manipulando e judiando de você, ele vai dizer: Ah, mas você mesmo me contou que a tua mãe não valia nada? Você mesmo me Uhum. contou, então ele vai jogar essas informações contra você. Então, se cuidem por conta disso. Antes de eu passar a palavra para Ana de novo, para ela continuar comentando disso, Ana, eu vou só fazer um refresh para quem está entrando aqui, tá? Pessoal, eu sou a Uhum. Miranda Eli, autora de Dom Juan de Merda Nunca Mais, que é um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. Quem quiser adquirir o livro é só dizer eu quero no direct do Dom Juan de Merda ou no link da bio. E eu já estou fazendo uma promoção para vocês que o livro fica só R$ 35. Então, quem tiver nessa live vai ter direito a ter o Dom Juan de Merda por R$ 35, que é esse livro aqui. Ele só tem em versão impressa, então, e só é comprado comigo, adquirido comigo, porque eu montei a minha própria editora para lançar este livro e os meus outros livros também. Então é só me chamar no direct de Dom Juan de Merda Nunca Mais ou no link da Bia adquirir a sua vacina anti-abuso por R$ 35. Ana, essa ressonância, e estou recebendo aqui a Ana Luísa Rodante, maravilhosa, a gente está num papo muito legal, não esqueça de enviar essa live para quem vocês acreditam que possa se beneficiar, porque no final das contas, todos nós estamos ou passamos por alguma situação abusiva em algum momento. Essa ressonância cognitiva que a gente está falando aqui, da pergunta dessa pessoa que está nos assistindo aqui, ela mexe, a parte interessante é que ela mexe com a química cerebral, né? Ela me dá recompensa também. Sim, sim. E é isso, ele se veste no começo da relação e ele começa a fazer tudo que aquela pessoa gosta, porque daí aquela pessoa fica segura, apaixonada. Nunca encontrei uma pessoa assim, tão perfeita, maravilhosa, que gosta de tudo que eu gosto, não me critica, só vamos, e aceita, e é legal com meus amigos, é simpático com a minha família, é prestativo, pra depois ele jogar com você, né? Vim Aí, com de tudo. repente, tudo acaba. Essa pessoa maravilhosa acaba, porque antes ele ia para academia, mas agora ele não quer ir e você também não pode ir, né? As suas fragilidades que você, né, que ele jogou ali, né, com você para você contar para ele, vai Uhum. ser usado contra você. Então, por exemplo, eu sou ansiosa, tal. Aí ele dá um castigo de silêncio, porque eles dão. Vou dar um exemplo. Ele dá um castigo de silêncio com você, porque algo não saiu do jeito que ele gostaria. Então ele te castiga. Você fica ansiosa. Até quem não tem ansiedade fica. Quero ver quem não tem ansiedade, né? Fica num estado de Porque estresse. fica Ele vai falar o quê? tentando buscar perguntas, né, respostas, de dizer assim, Perguntas, o que que eu fiz de respostas, o errado? que eu fiz de errado, fica se culpando. E você não consegue entender, porque às vezes ele não verbaliza o que você fez de errado. Porque você não fez Uhum. nada de errado. É uma foto no Instagram que talvez você postou, que ele não gostou, ou é uma ida na academia que você não avisou, porque ele tem que ter o controle de tudo. Você saiu do controle, ele te Ou castiga. ele Então, ele tá vai fazendo isso só por fazer. Ele tá fazendo isso só por para te prazer. atormentar. Só para ver o seu desespero mesmo, Exato. só para ativar o suprimento que ele precisa, que é a sua tristeza, a sua ansiedade. Isso, para ele, é prazeroso ver a pessoa nesse estado. Então, o mal que ele faz é prazer para ele. Ele se Uhum. alimenta disso. Então, é energia para o dia dele. E eu costumo dizer que
o abusador não é a pessoa inteligente, o narcisista não é a pessoa inteligente, o abuso é inteligente. Porque enquanto ele está tomando o suprimento, ele está ganhando esse suprimento, enquanto ele faz o tratamento de silêncio e você fica desesperada tentando resolver isso. Aí depois ele vem com o hoovering, que foi o que o pessoal falou aqui. Ah, mas ele não fez isso só no início, ele fez depois. Claro, porque se ele fosse sempre estúpido contigo, você sairia do relacionamento. Então quando ele vê que você está querendo se distanciar, ele vai lá e te puxa de Ele novo vai pro abuso através do lá. hoovering. Sim. Então assim, isso tudo cria no cérebro picos entre a euforia e a depressão, euforia e depressão. E isso faz com que você esteja sempre num estado de alerta, sempre num estado de tensão. E esse estado de tensão, a gente chama na fisiologia de luta ou fuga. E essa luta ou fuga tá o tempo todo tendo uma carrada de hormônios sendo largados na sua corrente sanguínea. E isso vicia. Então você ou tá na luta, ou tá na fuga, ou você tá na euforia porque ele voltou a ser tão perfeito, ou você tá na depressão, como assim? O que que ele fez? O que que eu fiz para merecer isso? Fala comigo. E quando ele vem com uma pequena migalha que chama hovering, você diz, ufa, graças a Deus, ele tá falando comigo de novo. E veio a recompensa. E você cai no ciclo do abuso mais uma vez. Enquanto a Ana dá uma comentada a respeito disso, eu vou olhar as perguntas de vocês. E vou trazendo, pode ficar tranquila, tá, Ana? Sim. Pode seguir o assunto que eu vou cuidando o pessoal aqui e vou cuidando de você também, pra gente deixar bem legal. Então, esse ciclo acaba viciando a gente, o corpo vicia, porque é a pessoa que te deixa triste e a pessoa que te deixa bem. E pro narcisista, só ele pode te deixar bem. Nem você pode fazer algo que te faça bem. Né? Então, ele precisa estar no controle de tudo, praticamente, da vida da outra pessoa, para ele se sentir menos pior, né? Porque, no fundo, ele se sente uma pessoa ruim. Ele sabe, a autoestima dele é lá embaixo. Então, ele compete, ninguém pode ser melhor. Como assim ela tá muito feliz? Ela tá feliz por quê? Nossa, não, eu tenho que estragar isso nela. Então, ele vai fazer alguma coisa para estragar. Eu falo que é o abuso oculto, né? Muitas vezes. Então, eu chamo de passivo, né? Que, às vezes, o abuso, ele continua, inclusive, quando você já saiu do relacionamento abusivo. Que é quando você tá buscando informação, quando você continua se culpando, quando você continua indo atrás, quando você se relaciona com outra pessoa abusiva também. Não, porque tem a difamação. Depois que sai do relacionamento, Também. ele vai difamar você para você perder a credibilidade, para que quando você contar o que acontecia, as pessoas não acreditem em você. Então ele vai falar que você é mentirosa, ele pode falar que você traiu, ele vai inventar, porque eles são mentirosos patológicos, né? Então ele tem que sair como legal. Nunca, ninguém pode falar o que aconteceu realmente, né? Então, ele vai acabar difamando você. Eles podem até tentar tirar o seu trabalho. Gente, eles fazem mil e uma coisa. Eles podem perseguir, fazer um monte de fake, mandar recado assim, tipo, o que já aconteceu comigo na biografia do Instagram, né? Então, na época ainda nem tinha a lei do stalker, mas hoje já tem, olha que ótimo. Na época eu recebi 18 convites, 18, só com ameaças, né? Então, olha só, né? Então, ele vai, não acaba, você termina o relacionamento, não acaba, enquanto você não bloquear em tudo. Mas que eu falo tudo, é tudo, tá? Eu tenho uma paciente, uma paciente minha, que não dá para bloquear e-mail, e aquele e-mail é importante para ela. Ele não para de mandar e-mail, mas já bloqueou em tudo, né? Então, assim, o próximo passo é um boletim de ocorrência, talvez. Então, eles não param. Não, e aí tem os macacos voadores. Porque como ele não pode mais chegar até você e falar o que ele gostaria, ele coloca pessoas para dizer. Ele manipula, ele pode manipular a atual vítima, ele pode manipular um amigo em comum, né? Que vai fazer com que a informação chegue até você. Que normalmente é uma informação errada, né? É só para você ficar nervosa, para você ir lá tirar satisfação com ele, pronto, ganhei meu suprimento. Exatamente. Né? Ela ficou nervosa, ela ficou ansiosa, ela ficou estressada, estou atrapalhando a vida dela. Pronto, estou super feliz porque eu consegui mais uma vez. Né? Claro. Então é muito isso. Ele vai fazer
tudo. E assim, como as mulheres elas têm medo dessa, na maioria das vezes ela já sai muito fragilizada desse relacionamento, ela fica com esse medo que fica muito permanente e ele vai jogar com isso. Inclusive, várias mulheres me chamam aqui para falar a respeito de como é que você se blinda disso e não levem a chantagem de mas eu recebi um documento extrajudicial, mas não sei o que lá. Procure ajuda psicológica e jurídica sempre. E Tire entenda as uma única dúvidas. coisa. Tire as dúvidas, entenda uma única coisa. Só existe uma coisa que o narcisista ama e uma total devoção, que é a máscara dele. Então, se você tocar nessa máscara, ele vai revidar. Ele vai tentar defender isso, porque como ele tá com essa dor, que é muito mais forte do que qualquer outra, quando você tira isso, você mostra a ele mesmo, para ele, a dor dele, que ele não quer olhar, ele nunca quis olhar, e ele se distanciou dessa dor para sobreviver, e você mostra ele para a sociedade. Então ele Não, vai tentar ele fazer de vai tudo para detonar. se manter nessa máscara e vai te detonar, porque assim, você não vai falar mal de mim. Eu não vou sair Não. desse jeito. A manipuladora, a narcisista, e existe o abuso que é o abuso reativo, né? Que é quando aquela pessoa já estava tanto no abuso, que em algum momento ela vai revidar de forma manipuladora, vai começar a mentir, talvez até agressiva fisicamente, porque a abusada já não aguenta mais. E ela também acaba se tornando uma pessoa abusiva. Ela pode se tornar abusiva, mas não pode se tornar narcisista. O Isso, narcisista, isso aí. vou responder isso, porque eu recebo bastante essa dúvida. Porque a pessoa, eu estou muito igual a ele, né? Então é uma reação. Uhum. Porque o narcisista é Momentânea. frio. Ele é frio. A empatia dele é zero. Então, o que regula a gente a conviver com outra pessoa? Nossa, olha, eu errei aquilo com a pessoa, eu acho que eu devo maneirar, eu vou cuidar disso, foi errada, e não vou repetir novamente. O narcisista, ele não tem, ele finge ter. Mas ele não tem genuinamente, ele não tem. Então, quando você às vezes fala, olha, eu tô chateada com o que você fez, ele vai falar pra você, porque você é muito emocionada, porque você tá exagerando, isso não é nada. E não, por quê? Porque ele não tem essa capacidade de empatia. Ele não Não. entende, Ele não porque ele não entende. tem. Ele não entende, e isso eu falo muito no livro, porque assim, um relacionamento funcional, ele pode ser muito parecido com um relacionamento abusivo. Porque no relacionamento funcional também haverão brigas, também haverão discussões, também haverão pedidos de desculpa. E no livro eu falo isso. Como é que a gente diferencia um do outro? Como é que a gente diferencia um love bombing de um momento em que o homem pode estar realmente encantado por aquela mulher e querendo saber dele e agradar, e portanto ele vai levar no restaurante que ela gosta. Ele vai Uhum. colocar a música que ela gosta, pode ser só sedução. Alguém perguntou aqui como lida com uma pessoa dessas. Se tratando, buscando ajuda psicológica, buscando ajuda jurídica, indo atrás da nossa rede de apoio e se informando. Por isso que eu falo tanto que o livro Dom Juan de Meda, ele é fininho, gente. Ele é de uma leitura super rápida, é de uma leitura agradável e é uma verdadeira vacina contra o abuso, porque vai trazer desde a criação dele, como é que o Dom Juan se tornou um Dom Juan de merda, o que que ele faz no abuso, então desde a criação, como é que isso evoluiu dentro dele, como é que a abusada se sente, vocês vão se sentir assim, muito na mesma página do livro, porque todo mundo que lê o livro me diz, meu Deus, parece que você está descrevendo o meu caso. E depois o despertar dessa abusada, né? Como é que essa mulher volta para a vida e mesmo que ela tenha sido abusiva em algum momento, é como você disse, Ana, você não vai se tornar uma pessoa, um narcisista, um psicopata, porque o psicopata já tem essa parte genética, o narcisista trouxe isso lá da infância e eles têm uma desconexão total, eles não sentem, mas eu vou levar ela porque eu gostei dela, eu vou levar ela naquele restaurante porque eu quero obter o meu suprimento. Mas eu vou fazer qualquer coisa para ela por causa dela. O narcisista sempre é por conta dele, Dele. daquilo que ele busca, daquilo que ele precisa e daquela dor que ele não consegue saciar, que ele não consegue reduzir e, portanto, ele vai buscar ou machucar o outro ou tomar do outro aquilo que ele acha tão fantástico, mas que ele jamais vai admitir. Uhum. Tá fazendo sentido, pessoal? Olha aqui, ó. Verdade.
Isso aí, o pessoal tá comentando pra caramba aqui. O pessoal tá dizendo aqui, li um trecho que a Miranda... Ah, pra quem quiser o Dom Juan de Merda Nunca Mais, chama lá no link da bio, né? Já falei, ou no direct. Mas eu também disponibilizo, Ana, as primeiras páginas que é uma degustação do livro. É só Ai, que é pedir no direct também, maravilhosa. que é maravilhosa. Então, assim, esse material, pessoal, é para vocês lerem e para vocês mandarem para todo mundo. Porque a gente precisa realmente disseminar como que o abuso acontece para que a gente possa se vacinar contra ele, né? E ajudar. Gente, se tem uma amiga que vai conversar com você sobre, acolhe, né? Porque Isso. quando a gente vai falar para alguém que não entende, as pessoas acham até que a gente está inventando. Por quê? Porque no social ele se mostra uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, mas é uma máscara. Se você for ver, os narcisistas, eles não têm muito amigos, não tem amigo nenhum, porque é cansativo aquela máscara social. Ele vai se aproximar de pessoas para tirar algo, né? Mas é difícil quando você vai falar com alguém, a pessoa fala assim, nossa, mas ele faz... Porque na frente, quando você está na frente de amigos, ele é muito gentil com você. Ele é muito romântico, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso. Mas quando você está longe é ele mesmo. Ali ele tá sem máscara. É só quem convive que sabe realmente o que tá acontecendo, né? Então, Ana, o pessoal falou aqui a respeito de filho com narcisista. O narcisista não gosta nem dos filhos, não gosta de ninguém. O narcisista só gosta da máscara dele. o filho é uma ponte, né? Ou uma ponte para continuar abusando da mãe, ou uma ponte social, que talvez aquela mãe, né, tenha um poder aquisitivo, um status maior que ele. Ou ele vê aquele filho como lá na frente, eu vou poder sugar esse filho. Exatamente. É E interesse. aí, e aí você começa a perceber como é difícil se você não tem conhecimento, né? Se você não leu a respeito, se você não busca isso, se você não se tratou, se você não tem uma pessoa que te oriente e que você busque esse conhecimento, é muito difícil você entender, porque quando você olha uma pessoa que todo mundo fala bem, uma pessoa que todo mundo elogia, uma pessoa que parece realmente perfeita, e você começa a perceber que ao longo do teu relacionamento você tá sofrendo, mas como assim ele é perfeito? Você tá se sentindo humilhada, mas como assim ele não parece não ter feito nada? Porque até alguém falou aqui que se sente confuso, né? Nos Uhum. comentários. Essa confusão mental é tão, tão dentro do abuso que ganhou até um nome que é gaslighting, né? Que é quando Uhum. você pensa assim, você começa a duvidar muito mais de você do que Das daquela suas pessoa percepções, perfeita. do que você está vendo, na mensagem de celular que você viu, da informação que ele está te traindo, tá tudo ali, ó, na sua frente, eles conseguem, porque já está fragilizada, né? A vítima já está fragilizada. E ela começa a entrar em dúvida mesmo, assim, não, acho que eu tô pirando, eu acho que ele tá certo, eu acho que eu tô vendo coisa mesmo, eu acho que é muito ciúmes meu, é muita insegurança. Gente, e não. 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 Fiquem E atentos. esse gaslighting, ele acontece de uma forma tão inteligente, eu digo de novo, não é o Dom Juan de merda que é inteligente, o abuso é inteligente. E o gaslighting, ele acontece de uma forma tão inteligente que você começa a duvidar de você mesma, e inclusive, por exemplo, esse assunto que a Ana entrou agora é um assunto que quem nunca mexeu no celular de alguém? Duvido. Então você mexe no celular, quando você vai confrontar ele, ao invés dele falar do assunto que você está falando, ah, você me traiu, você mandou alguma coisa, você pagou o que não devia, qualquer coisa assim, ele vai dizer, mas como que você mexeu no meu celular? Uhum. Ao invés dele falar Ele vai dele, culpar você. ele vai jogar pra você essa culpa, e aí como tem um abusador que se distancia completamente do sentimento, e tem uma pessoa que já tá desconfiada e já tá incomodada, porque ninguém vai mexer no celular do outro se não tá pensando, né, sabe que vai buscar alguma coisa. Aí o que ele faz? Ele usa toda aquela culpa que você já tá tendo, toda aquela informação contra você, e você realmente começa a pensar assim, não, mas eu realmente fui uma pessoa má, eu não devia ter feito isso. Já foi todo o foco da conversa, que era na traição, no que não devia ter feito, de novo, para a pessoa que é abusada. Sim, Retroalimentando esse abuso, né, o tempo todo. sim. Isso quando eles não têm outro celular, né? Exato, isso quando eles não têm outro número, inclusive, porque agora até os celulares têm o chip
é o chip eletrônico agora, né? Que eu acho que vai facilitar também muito por conta disso, porque quando você tem dois chips, ou você tem dois aparelhos, ou você tem, aparece os números, né? Agora com o chip eletrônico você tá com os dois números ali, então se atentem em relação a isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lobo em pele de cordeiro, exatamente isso. O pessoal tá dizendo assim, mais gente deveria ouvir isso. Gente, se vocês puderem chamar lá no Envia pra direct, no link live. da bio, peçam as páginas do Dom Juan de Merda que fala exatamente sobre isso, e isso é gratuito. As páginas desse livro aqui é que vai falar exatamente como é que foi a educação do Dom Juan de Merda, como é que ele se tornou essa pessoa, o que dentro dele evoluiu para ele ser essa pessoa, como é que funciona o padrão do abuso e como sair desse abuso, porque a gente pode até estar salvando vidas com um simples envio disso. E inclusive, Ana, não raro, às vezes me pedem para mandar livros de forma anônima para as atuais. Para as atuais. Exatamente. E aí a gente vai criando Porque esse círculo, né? se a gente vai falar, olha, inveja, ela é louca, que é isso? Ela não tá com, né? Ela quer estragar nosso relacionamento. Meu Deus, inveja, todo mundo tem inveja dele. E o narcisista, ele a mentira e a inveja é o que faz o caráter dele. Porque ele tem inveja de você e por isso ele vai abusar de ti. Então imagina a mulher maravilhosa que você é, para ele olhar para você e dizer, eu preciso disso que você tem. E eu vou tomar a força. Primeiro eu vou te enganar, vou fazer de conta que eu sou a pessoa mais maravilhosa, para te iludir e te manipular, para só então eu começar a humilhação, começar a dor, e quando você estiver quase distante de mim, eu vou lá e te ofereço mais um pouquinho daquele amor de merda, que é mentira e é ilusão, para te trazer de volta para mim. Olha a mulher maravilhosa que você é, se você já caiu no abuso. Para você Exatamente. realmente ter essa pessoa projetar essa necessidade de te tomar algo. Lembrando que Exatamente. não existe um perfil de mulher abusada. Dependentes emocionais demoram mais para perceber, ter coragem ou força para sair de um relacionamento, mas todas nós temos algum brilho, alguma coisa tão maravilhosa que essa pessoa de merda vai se aproximar de ti para tomar. A sua vida, sua energia vital, seu sorriso, seus amigos, sua vontade de viver, sua Exatamente. autoestima. Exatamente. Eu trabalho com mulheres que comem as emoções, isso é muito comum. Por quanto tempo tem que ficar escondidinha para ele não atentar contra a minha vida? Busque ajuda jurídica. Busque proteção. Vai atrás disso. Não fica se martirizando porque você merece ser feliz. Cara, é tanta gente, né? Isso que vocês estão falando é valioso demais. Obrigada. Realmente, se a gente soubesse, né, Ana, antes, e se as pessoas soubessem como funciona o abuso, como seria mais fácil evitar, ou se por acaso a pessoa cair de novo numa situação dessa, como seria muito mais fácil sair disso. Uhum. Você já tem o conhecimento. Você começa a criar a tua rede de apoio, você começa a criar as tuas bases. Lembrando que uma pessoa que é interessante, eu falei sobre isso hoje nos meus stories. Acontece duas coisas quando uma pessoa é interessante. Ela se torna interessante porque ela cuida da própria vida. E ao cuidar da própria vida, ela não tem tanto tempo para se dedicar para uma pessoa abusiva. Então, esse abusador, ele não consegue criar aquele bonde, aquela cola, aquela coisa que vai te segurar no abuso. Porque você é interessante e você é suficiente sozinha. Você não precisa dele. Você escolhe o homem que você quer. Você escolhe a pessoa que você vai estar. E isso eu falo na trilogia Paris Sans Eiffel, porque Paris Sans Eiffel é os livros que eu escrevi, né? Que significa Paris sem Eiffel. Que ao longo de toda a trilogia eu vou mostrando como a gente já é Paris com a nossa Eiffel. Porque Paris sem Eiffel seria a busca do outro, né? A Eiffel estaria fora. Seria essa busca pelo brilho, pela cereja do bolo, que seria a Torre Eiffel de Paris. E, no entanto, a gente já tem isso dentro. Quem quiser adquirir a trilogia também é só chamar aqui. É R$170 e ganha o Dom Juan de Merda Nunca Mais. Então, os 4 livros por R$170. A gente precisa buscar isso, né, Ana? A gente precisa buscar essa nossa valorização. Pessoas que se valorizam, elas têm uma tendência de cair, menor de cair nesse abuso. Sim, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento te protege de muita coisa. Exatamente.
pessoal tá falando aqui a respeito de... Ó, tem Tá uma aqui reclamando falando bastante dos assuntos. sim, é verdade, na frente das pessoas, eles são super legais, o fato eles são outras. Eu faço isso. Olha, Gabi tá aqui lá, beijo. Beijo pra todo mundo que entrou na live 3 vezes. Fica aqui. Pessoal, a Ana tá falhando pra mim. É só pra mim ou pra vocês também? Alguém que tá online, faz favor de me avisar, só pra gente ter certeza aqui. Ana, você tá falhando bastante o áudio pra mim. Só eu não sei se é você ou se é a minha internet. Mas a live inteira? Não, só agora. Só agora. Tá, Bem momentâneo. ok. Ah, tá falhando Quem tá também. pedindo, Tá quem falhando tá também. pedindo live, Você gente, consegue quando trocar de internet, de repente, para 4G? Pessoal, vão mandando as perguntas enquanto a Ana está resolvendo ali a internet dela. eu Tomara que troquei. ela não caia, porque foi uma confusão. Agora melhorou. Isso. É, Voltei, tá bom o som? tá bom, agora tá bom. Agora tá bom. Agora tá bom. Ana, uma coisa que é super interessante de a gente falar, assim, que eu estava falando a respeito do empoderamento da pessoa, de como a gente. Uma pessoa que tem esse autoconhecimento, ela acaba se tornando muito menos vulnerável ao abuso. E é interessante Sim. porque eu sempre digo que o único sentido que faz sentido é para dentro. É quando você começa a olhar para você mesma e começa a perceber aquilo que é inflexível em você. E quando você encontra uma pessoa que de repente começa a testar os teus valores, o que você aceita e o que você acredita, você, opa, peraí, você se coloca mais distante e quando você se distancia, você consegue enxergar a pessoa. Porque, gente, o Dom Juan de Merda vai falar mundos e fundos, vai prometer um monte de coisa e essas promessas chama future faking. Ele vai fazer essas promessas. Ele vai dizer que vai ser a solução da sua vida. Só que com o tempo, você vai percebendo se ele realmente está fazendo algo para ser a solução ou se essa solução só aparece quando você está pensando em cair fora, né? Uhum. Sim, mas lembrando, gente, a solução da sua vida é você mesma. Não coloca na mão de outra pessoa. O pessoal perguntou aqui, qual é o passo depois do contato zero? O passo depois do contato zero é cuidar da tua vida. Chega de Dom Juan de Merda. Esse é o Como passo. evitar Com ele, difamação? com ele tu continua. Com ele vai ser sempre É. assim. Até o momento em que você estiver tão curada, eu coloco aqui para as meninas, que eu digo assim, você tá tão curada que você só desvia do Dom Juan de Merda, que é para não sujar o sapato. Eu adoro essa. Tipo, você tá tão bem que você já não se importa mais. Então dane-se ele. Agora, se você ainda está à mercê, se você ainda sente culpa, se você ainda pensa nele, se você ainda tem alguma conexão com ele, mantenha a distância, contato zero. Senão depois você só desvia que é pra não sujar o sapatinho. Gente, depois é uma coisa assim tão insignificante. Uhum. Tão insignificante. Sim. Se ele me agredir, devo denunciar. 190, meninas, pelo amor de Deus, e chama o advogado, chama o psicólogo, busquem ajuda. Esse valor investido num psicólogo, num terapeuta, esse valor investido num advogado para te orientar da forma correta o que você deve fazer, ele é imprescindível para que você se sinta mais fortalecida. E essa pessoa, ela não tá ali para defender e nem julgar, diferente dos seus amigos, dos seus pais, da sua mãe, dos seus filhos, seja lá quem for. Essa pessoa é um profissional que tá para olhar de longe. E é de longe que a gente enxerga a ilha. Lembra que Saramago dizia, eu só consigo ver a ilha de longe da ilha? Se afasta. Se afasta e busca Sim. ajuda profissional para isso, né, Sim. Ana? É imprescindível. Violência emocional pode fazer um boletim de ocorrência, violência patrimonial, escondeu o documento, quebrou o celular, rasgou, você não tem ideia de quanto está na conta, ele não deixa você ter acesso nem ao seu dinheiro, vale um Não deixa boletim de trabalhar. ocorrência, não deixa você trabalhar, atrapalhou sua vida profissional e pessoal, vale um boletim de ocorrência. Gente, Lei Maria da Penha, a gente falou tanto isso no mês passado, né? Que é sobre violência doméstica. Tem muita informação, as leis estão mudando para o nosso bem.
né? Sim. Ah, eu não tenho provas. Gente, vai para a delegacia que eles vão esclarecer para vocês. Exatamente. Ana, tem uma parte aqui do meu livro que eu vou ler rapidinho, que fala sobre isso. Posso? Super Pode? rápido, para a gente comentar. Olha só. A maior parte de um relacionamento abusivo reside entre manifestações explosivas pontuais, intercalada com períodos de relativa paz e harmonia, e a única manifestação da agressão é a forma como a abusada se sente, fazendo a irresponsabilidade afetiva passar desapercebida até que se torne insuportável. Ainda assim, a conjuntura de complexa identificação e quase impossível comprovação pode se estender por toda uma vida na justificativa da personalidade forte de alguém e o abuso acaba coexistindo como parte de um relacionamento. Isso é abuso. E aqui está algo que precisa ser compreendido de uma vez por todas. A clareza absoluta de que não importa a origem, seja verbal, psicológico, emocional, sexual ou físico. Abuso é abuso e inclui qualquer intenção de manter a intimidação, medo, manipulação ou culpa. Magoar, humilhar, injuriar ou ferir estão entre os verbos que compõem a definição do termo, assim como toda intenção de controlar ou isolar alguém. Abuso. Também é de suma importância ressaltar que este tipo de violência tem o potencial de ser ainda mais dolorosa do que aquela que deixa marcas visíveis. A ciência afirma que a mesma química cerebral ativada na dor física pode ser desencadeada em casos de dor emocional. Ou seja, ofensa verbal, psicológica e emocional, bem como rejeição social de qualquer tipo, consegue doer de forma semelhante ao abuso físico. Abuso. Denuncie. Denuncie. Vai atrás do advogado que ele vai te dizer como que você pode conseguir mais provas, como desenhar fazer uma estratégia para você se livrar e dizer que Hoje, honra de merda. Nunca mais. a palavra da mulher conta muito. O estado emocional que ela está conta muito. Então, às vezes, a mulher fica presa, assim, como que eu vou provar que ele está me humilhando? Como que eu vou fazer isso? Gente, a lei mudou. Procura. Procura esclarecimento. Exatamente. E não vai atrás do que eles falam, porque eles vão chantagear, eles vão mentir, eles vão coagir, eles vão fazer com que você se sinta tão impotente e tão incapaz que você acredita que você não vai conseguir. E você vai Sim. conseguir. Porque muitas conseguiram e não vai ser com você que vai ser diferente. Mas você precisa criar uma estratégia. Eu falo dessas estratégias também no livro, né? Quase no final do livro eu começo essa orientação de como buscar isso, porque às vezes pode ter violência física mesmo, porque ele vai defender essa máscara como se fosse não. É a vida dele. Ele não tem nada, ele não é nada além da máscara. Exato. Ele não é nada. Gente, ele não é nada. Ele é um nada. Ele sabe que ele é um nada. E ele quer deixar você pior que ele. Ele sabe que ele é um nada. Porque ele não vai conseguir melhorar. Ele não vai conseguir ser melhor que aquilo. Então, como é que eu faço para eu ficar acima de alguém? Né? Ou eu Deixando me ela abaixo de mim. esforço e me esforço, me dedico e faço o meu, me comprometo e melhoro, que não vai acontecer. Ou eu deixo essa pessoa mais abaixo do que eu. E eu diminuo tanto essa pessoa, eu humilho tanto, eu judio tanto, que essa pessoa não vai ter forças para absolutamente mais nada. E quando isso acontece, a pessoa já está num abuso filho da mãe, que são as últimas fases do abuso, né? E inclusive pensamentos de acabar com a própria vida, seja lá o que for, e enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Por quê? Como evitar a difamação? Aqui a Érica tá falando. Cara, ele vai falar. Ele vai falar. O importante é você não ser suprimento. O importante é, gente, se você sabe quem você é, o Tanto faz o que que ele você disser. fez, o que você fez, o que você faz na sua vida, a pessoa que você é, o que o outro vai dizer, se é um narcisista, se é o vizinho, se é a tia, o que a outra pessoa vai dizer não te Dane-se. afeta. Você não vai ser afetado. Você não tem que provar para as pessoas o que você é, o que você fez, o que deixou de fazer, né? Tem que Exatamente. ser segura de si, você tem que ter consciência de quem você é, a pessoa que você é, se tornou. E isso vai acontecer Então, através do autoconhecimento. Através de buscar informações sobre o abuso, entender como é que o abuso funciona. Através de buscar informações sobre você, o que te motiva, o que você gosta.
Como é interessante uma pessoa que se interessa, né? Uma pessoa que vai em busca de outras coisas e o abuso ele fica tão forte que ele domina a vida da pessoa. Sim. Aquilo é a vida da pessoa. Aquela pessoa é a vida dela. Então, quando vocês começarem a perceber que o relacionamento tá blindando que você vá, que você tenha a tua liberdade, isso já é abuso. Você já tem que começar a pensar. E sempre dê espaço para que o outro se mostre no início do relacionamento. Deixa essa pessoa se mostrar. Não vá com tanta sede ao pote. Calma. Você tem uma vida inteira para conhecer essa pessoa. Ah, mas e se ele fugir? Se ele fugir não era para ti. Simples. Não conseguimos evitar, mas conseguimos processar. Gostei da frase. Eu discordo em Gabriela partes, mas eu gostei. advogada. Eu gostei da frase. Discordo em partes porque eu acho que a gente pode evitar, principalmente os casos mais absurdos, né? Aquele homem que realmente você olha e você sente cheiro de merda de longe. Mas sim. Mas aí dentro da família é bem difícil, né? Evitar, porque você já cresceu naquilo. E aí quando você descobre que seu pai é um narcisista, Exato. é difícil evitar, né? Mas a gente consegue, né? A gente consegue se Consegue. fortalecer e assim, olhar se para trás fortalecendo. olhar para trás para entender de onde isso veio, mas não morar no passado para não conseguir olhar para o futuro, porque a gente precisa olhar para o futuro. Ok, aconteceu isso comigo? Ok, beleza. Eu trato, eu resolvo, mas o que eu faço a partir de agora? Porque o passado já foi. O passado já aconteceu. Você não vai conseguir mudar isso, mas você vai conseguir mudar o futuro alterando as suas medidas e as suas ações agora. Cuidando de ti agora. E nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente ir atrás disso, né? Ana, o pessoal entrou, o pessoal saiu, então vou dar um refresh de novo. Pessoal, para quem tá chegando agora, eu sou a Miranda Eli, sou especialista em negócios, especialista em milagres também, sou investidora, sou escritora de Paris Saint-Exupéry, que é uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, e também Dom Juan de Merda Nunca Mais, que é um livro que fala de forma responsável sobre responsabilidade afetiva. E hoje eu estou recebendo como convidada a querida Ana Luísa Rodante. E a gente está aqui num papo fantástico. Não esqueça de enviar essa live para quem você acredita que vai se beneficiar. E quem quiser comprar os meus livros, é só entrar no direct ou no link da bio de Dom Juan de Merda Nunca Mais e me chamar lá. O Dom Juan de Merda fica só R$ 35 para quem está participando dessa live. A trilogia Paris Saint-Exupéry fica R$ 170 e você ganha o Dom Juan de Merda, ou seja, são 4 livros por R$ 170. E eu ainda envio para vocês o manuscrito gratuito, a degustação do manuscrito, para vocês degustarem, entenderem do que fala o livro e também encaminharem para todas as pessoas que vocês conhecem, porque ou você passou ou você está passando nas mãos de um Dom Juan de Merda Nunca Mais. Não é? Sim. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Ah, fiz uma pergunta e não foi respondido. Fala de novo a sua pergunta, porque eu acho que eu não entendi. Eu acho que eu li a pergunta dele 2 vezes e não entendi direito. Isolamento. A Silvia falando aqui, ele me isolou. Claro que ele te isolou. Ele precisava que você pensasse com a cabeça dele. E se você pensasse com a tua cabeça ou com a cabeça das pessoas que estavam perto de ti, você se fortaleceria e ia embora. É o controle, né? É o controle que eles precisam ter. Ou seja, mais uma dica, né? Mais uma red flag, mais uma bandeira vermelha. Se a pessoa começar com excesso de controle, você não vai, você não foi. Tem uma coisa que é bem interessante. Numa dessas minhas conversas com as pessoas que eu conversei para escrever o livro, ela disse para mim assim, Miranda, sabe o que ele fazia? Ele me mandava foto de onde ele estava, não aparecia muita gente, não aparecia muita coisa, ou seja, nem dava para saber, ter certeza se era aquele local mesmo, só para eu mandar de volta. Porque nós somos muito retributivas, né? Quando uma pessoa faz algo, a gente, que legal, olha aqui. Ele dizia que estava lá na praia com fulano e eu pegava e tirava foto com as minhas amigas. Eu tô tomando um cafezinho aqui com as gurias, não sei o quê. Então, cuidem, porque isso pode ser um cuidado, sim. Pode ser uma gentileza. Mas se for excessivo e se não te der espaço para pensar, pode ser um início de abuso. Sim, gente. Cadê a pergunta? Pois é, tô vendo aqui se ele mandou. Ainda não. Daqui a pouquinho ele manda. A Fer tá perguntando qual que é a formação. Eu sou escritora. Essa é a minha formação. Na verdade, eu sou muitas coisas antes disso.
mas pelos livros eu sou escritora. Eu sou psicóloga. Isso aí. Deixa eu te pedir uma coisa também, Ana, a respeito da abusada, né? A gente fala tanto deles que a gente acaba muitas vezes esquecendo dela. Alguém falou aqui como é difícil sair disso. É por conta dessa fragilidade que a gente vem comentando, né? Que você se apaixonou Uhum. por um homem maravilhoso. E depois que esse homem foi se mostrando aos poucos, e depois ele volta com um pouquinho de migalha aqui, um pouquinho de migalha ali, mas ele vai abusar. Tem alguma dica a respeito de como sair, de como observar, que você perceba assim que a gente não falou ainda, alguma coisa que venha na tua mente agora e que seria interessante de comentar? Para sair da relação, Isso. primeiro você começa a se organizar para sair. Se você é dependente financeira, porque ele acaba tornando essa pessoa dependente financeira também, você começa a se organizar. Se você está sem sua rede de apoio, seus amigos, porque ele tira isso de você também, começa a voltar. Ele vai estranhar. E ele vai começar a te humilhar mais ainda, te prender mais ainda, te controlar mais ainda, e você vai ter que ter força para isso. E se você acha que não consegue sozinha, é uma terapia. Terapia te ajuda muito, muito. Ah, eu tenho medo, eu tenho dúvidas. Procura um advogado que entenda sobre Dom Juan de merda, porque não é todos que vai entender. Então você chega, procura, você entende sobre narcisista, você entende sobre abusivo? Ah, não, não entendo. Procura alguém que entenda. É mais fácil o caminho, tá? Você se Exatamente. sente mais segura. Vamos E lá. cuidar de você. O autoconhecimento que é o que a gente vem falando, né? Ó, o Jorge conseguiu agora. Minha namorada me falou que tinha um compromisso, perguntei se poderia saber, ela disse que não, porque não somos apenas namorados e não casados. E não falou. Enfim, eu acredito que as pessoas elas têm liberdade de compartilhar umas com as outras ou não. Porque nós somos Uhum, indivíduos antes de sermos dois. Então tem coisas da minha vida que eu não preciso ou não quero que o meu par saiba. Tem coisas que eu não quero dividir com ele. E isso é saudável. Só tem que uhum, entender se isso é saudável ou se isso está realmente blindando a tua participação da vida dessa pessoa. Porque uhum, muitas vezes uma pessoa abusiva, ela quer o quê? Como ela não quer gerar prova, como ela não quer que você saiba dela, ela acaba tendo um distanciamento permanente. Porque no início eu também quero me dar uhum. a chance de ser um pouco distante dessa pessoa para saber o que está acontecendo, porque as pessoas vão com muita sede ao pote. É muita carência no mundo. É uma carência que se volta com a outra, que se relaciona com a outra. Não são duas pessoas. Às vezes as pessoas nem Não. dão tempo de se mostrar. Duas máscaras que se aproximam e continuam. Quando essa máscara cai, as pessoas acabam se decepcionando, É isso mesmo. não é? Deixa eu falar aqui, a Fê perguntou de novo o que, que eu fiz antes. Ah, Fê, eu não falei porque assim, o que está relacionado a Dom Juan de Merda é que eu escrevi o livro, né? Não sou psicóloga, não sou psicanalista. A minha ideia de escrever o livro foi quando eu escrevi a trilogia Paris Sans Eiffel, ao longo dos dois primeiros livros, eu coloco vocês numa dúvida se aquele protagonista, e eu falo aquele protagonista porque não tem nome, não tem o Fernando, a Miranda, não tem. É tudo ele ou ela, para dar mais uma conotação de realidade, para vocês não ficarem lembrando do Fernando que era assim, ou da Maria que era assado. Então esse protagonista, eu deixo vocês em dúvida se ele é gente boa ou não. E no final do segundo livro, tem uma frasezinha, assim, uma passagem muito curta, que eu inocento ele completamente. Porque era o meu primeiro livro. Eu pensei assim, cara, eu não posso deixar que meu primeiro protagonista seja um filho da mãe. Só que se eu vi, mais pessoas viram. E aquilo que é visto não pode ser desvisto. E, portanto, eu pensei em escrever o quarto livro que falava, se ele não fosse essa pessoa maravilhosa que eu coloquei no livro, quem ele seria? Ele seria um Dom Juan de merda. E aí eu escrevi o Dom Juan de merda nunca mais, que foi toda a pesquisa que eu fiz, tanto de embasamento teórico, pesquisa de campo, conversando com mulheres, vendo o que elas passaram, enfim, e trazendo isso para dentro da leitura. Agora, eu sou especialista em negócios, né? Então eu sou especialista em finanças, investimentos, banking, gestão empresarial, direito empresarial, que é a minha profissão que eu amo. Quase 2 décadas trabalhando com isso, que é aquela parte de gestão empresarial mesmo, entender as empresas.
Mas antes disso, eu sou formada em Educação Física, fisiologista do exercício, tive academia há mais de 10 anos, uma rede de academia que estava indo para a franquia, e validei o meu método na George Washington, nos Estados Unidos, só que é a minha profissão, que é por razão, porque eu não tinha como pagar uma faculdade mais cara do que Educação Física, e era a única faculdade de manhã, dado que eu trabalhava tarde e noite. Então, eu fiz Educação Física, depois migrei para os negócios, em alguma parte ali eu mantive os dois, e em 2020, quando veio a pandemia, eu me revelei escritora porque eu escrevi 1.200 páginas de Paris Saint-Exupéry em 4 meses. Então, para quem nunca se imaginou escritora na vida, foi um feito. E o Dom Juan de Merda Nunca Mais, eu escrevi agora, esse ano, em 20 dias, tá certo que ele é fininho, mas mesmo assim, ele é super recheado, a Ana leu, né? A Ana sabe que ele realmente tem assim, um conteúdo muito contundente, muito forte, muito verdadeiro. Ele foi lido por pessoas da área também, para poder ter esse aval técnico e ter certeza de que eu não estava falando nada errado. E 2 décadas você parece tão jovem. Eu tenho 41 anos, né? Então, assim, já tem bastante tempo aí, bastante andada, mas eu acho que faz parte da nossa vida essa missão e essa escrita, já que a primeira profissão foi definida, né, pela minha parte mais racional, eu escolhi porque era o que eu podia pagar, e os negócios é o mundo emocional, a paixão, eu adoro isso. Eu digo que a escrita, ela é dom, ela é divino, ela não, nem sei se é desse plano, se vocês acreditam nisso. Lá no Paris Saint-Exupéry eu falo muito de espiritualidade. Só que Paris Saint-Exupéry é a cura através do amor. Então lá eu falo pra caramba. Aqui é a cura através de olhar pro abuso mesmo. Então é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem, depois me chama lá pra falar sobre a trilogia e eu mando pra vocês o Insta, porque eu sempre entro com o Insta de Paris Saint-Exupéry junto. Ou se eu tô só no, ou tô lá, eu entro com esse aqui. Hoje, como a gente ia falar só de abuso, eu não entrei. Mas enfim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vou passar a palavra para a Ana e vou dar uma olhadinha nas perguntas que vocês já fizeram para a gente responder. Eu Vai lá, Ana, dá queria uma continuada. responder. Travou aqui um pouquinho para mim as perguntas, mas teve uma bem interessante. Se as frustrações dele, ele joga para outra pessoa. Sim, é praticamente isso a relação do narcisista. Porque quando você conquista algo e ele não, ele vai te humilhar, ele vai te desclassificar, ele vai atingir sua autoestima. Então, ele é uma pessoa frustrada. Então, a sua felicidade atrapalha ele. Então, sim, ele pode descontar em você, sim. Exatamente. Lembra que ele vai fazer de tudo para te humilhar, para te enganar, para mentir, para manipular. Então, assim, essa pessoa. E pior, alguém perguntou aqui antes se tinha cura. Eu vi essa pergunta antes e me lembrei agora. Gente, não tem, porque não é uma doença. Não é uma doença. Não existe cura, não existe pílulas. Eu falo isso também aqui. Como identificar um homem de merda se ele jamais admite a responsabilidade na dor e no sofrimento alheios? Como recuperar alguém que na concepção que tem de si já nasceu perfeito e não erra nunca? E de certa forma, Dom Juan de Merda não está errado. Os cursos de psiquiatria não disponibilizam disciplinas que ensinem a amar. Nem existe medicação para isso. Respeito e empatia não são ingeridos em shots matinais que aumentam a imunidade, nem é possível o desenvolvimento emocional de um ser humano através de pílulas vitamínicas. Não há tratamento nem cura para uma pessoa que gosta de ser como é e se orgulha do próprio comportamento tosco e das conquistas que realiza através da humilhação e domínio de outrem. Nenhum procedimento cirúrgico remove o prazer em mentir, manipular e agredir de maneira velada, nem se vitimizar usando as dores do passado para obter compaixão, sair ileso e infligir culpa no outro. Assim é Dom Juan de Merda. E você tem, já teve ou ainda terá um em sua vida. Agora pode identificar o cheiro fétido de sua irresponsabilidade afetiva e antes de estar completamente impregnada por ele. Dizer um bom e sonoro, nunca mais. Não tem cura. Não. Não tem porque não é uma doença. Não é uma doença, exatamente. É e se ele disser pra você... agora as desculpas de merda. Ele vai dizer pra você que entrou pra igreja e ele vai mudar. Ele já mudou, ele encontrou o caminho de Deus e ele vai mudar. Ele vai pra psicóloga e vai dizer que vai mudar. Ele vai dizer que enterrou o gato e vai mudar. Ele vai dizer qualquer merda pra dizer que vai mudar, pra te trazer de volta pro abuso. Mas ele não vai mudar. Ele vai mudar por um tempo e quando você se desarmar de novo, nhau. Exatamente. É isso aí. A Fer, quero acompanhar mais. Vai lá. A gente sempre faz live juntos, a gente não sempre faz live juntas, mas podíamos começar a pensar em fazer
assuntos pequenos, porque ó, já passou a nossa hora, daqui a pouco eu vou ter que encerrar, e fazer uma sistematização, né, Ana? Eu gostei, adorei você. Vamos, Adorei fazer uma vamos, live contigo, também, achei tão gostosa, também é a não nossa é? primeira live, pessoal. Nossa primeira Nossa live primeira juntas. live Mas a juntas. Ana tem live lá aqui no Insta dela. Já Eu também tem tenho um. lives salvas. E eu tenho muita live lá em Paris Saint-Germain, porque foram só no início, Ana, quando eu lancei a trilogia. Foram 75 lives em 60 dias. Porque era meio da pandemia bombando e eu liguei para uma galera que eu conhecia, vamos fazer live. E todo mundo disse sim. Como é que eu ia desconvidar? Então eu tinha live de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Era uma loucura, imagina 60 dias, 75 lives. Tinha live que era, tinha vezes que era mais de uma... Tá tudo gravado lá. Inclusive estão todos os lançamentos dos livros, que às vezes o pessoal diz assim, ah, mas eu vou pedir o livro, eu tô sem o celular da editora agora, e eu mando para você, você pede lá, vem uma mensagem automática dizendo, não posso falar agora, blá blá blá, o esqueça cheio, mas entrarei em contato assim que puder, logo depois eu respondo já com uma mensagem automática do valor. E esses dias uma Aham. leitora disse assim, ai Miranda, mas eu me sinto tão desconfortável, quer dizer, ela não falou comigo como se me conhecesse já, isso acontece depois. Mas eu me sinto tão desconfortável de comprar o livro, porque afinal de contas eu não sei com quem que eu tô falando, eu não sei. Mas, gente, é confiável, tá? Vão lá no Paris Saint-Germain e deem uma olhada, porque são quase 100 mil quilômetros, isso dá 2,5 voltas ao mundo, lançando livros em 10 países. É coisa pra caramba. Pode confiar os 35 pila lá na conta, que o livro vai chegar. Tem uma outra pergunta. Vai lá, gurias, vamos lá. O pessoal fazendo pergunta aqui, pode mandar bala. E os guris também, tá? Não é só as meninas, não. Meu namorado disse que tira o brilho dele, que coloca ele pra baixo, que sou negativa. Agora ele sumiu tem 2 semanas. Olha o tratamento de silêncio aí, pode ser também, não sei, né? Tô julgando. É, tem tudo pra ser um tratamento de silêncio. Se vou atrás ou deixo pra lá. Aí Ana responde essa pra eu não me... Eu já tenho a minha resposta, na Qual? verdade. Qual? Meu namorado me disse que tira o brilho dele, que coloco ele pra baixo, que sou negativa. Agora ele sumiu tem 2 semanas. O que devo fazer? Vou atrás ou deixo pra lá? Me responde, por favor. Você realmente acha que é você que está fazendo isso? Você fez alguma merda nesse relacionamento? Olha pra ti e pensa. É, Vai lá e escreve no papelzinho. Merdas que eu fiz, merdas que eu não fiz. Merdas que ele fez. coloca, é ele que tá, ele que faz ou você? Como que você tá se sentindo nessa relação? Tá feliz ou tá mais triste que feliz? Não é? Que delícia nós respondendo as duas juntas. Graças a Deus, divorciada há 11 meses. Contato zero, permanente, até que você simplesmente resolva só desviar do Dom Juan de merda pra não sujar o seu sapatinho. Não ficar fedido. O Jorge fez uma outra pergunta Ah, que eu li aqui, agora ele tá falando, outra pergunta. Ele disse que essa namorada ele já tem há 1 ano, mas não sabe onde ela mora, nunca foi pra casa dela, onde ela trabalha, e, e aí eu pergunto, 1 ano, um ano caramba! com uma pessoa assim, Não, Jorge, assim, dá uma olhada pra esse relacionamento, porque, dá uma cara, olhada pra você, pra é você. isso, pra você. Pra você, assim, vai chegar, a resposta vai estar por aí. Ah, É, mais triste do que feliz. Gente, a tristeza e a felicidade, elas são escolhas nossas, por mais que doa, por mais que esteja doendo. E imagina que essa pessoa de merda, muitas vezes apareceu na tua vida para você olhar para você. Então olhe para isso como um aprendizado. Dói. Dói pra caramba. Ninguém tá dizendo aqui que não dói. A gente sabe o quanto dói. A gente sabe o quanto esse caminho é difícil, o quanto é extenuante, o quanto você se sente destruída, incompetente, impotente, incapaz. Só que a pessoa de merda não é você. Você é uma pessoa tão maravilhosa que essa pessoa de merda, esse Dom Juan, viu em você esse brilho e ele vai tentar resgatar de ti. Olhe para você e olhe para esse brilho de novo. E lembre, a felicidade e a tristeza, elas são escolhas. O poder está na tua mão. Porque tudo está aqui dentro. Você deixou ele entrar. Você abriu essa porta, ele entrou e fez a confusão que quis. Mas a porta também é fechada por você. Essa é a parte legal. Bata a porta na cara desse filho da mãe e manda embora da tua vida. Ou dessa filha da mãe, é só trocar o gênero, lembre disso, seja inteligente, sem mimimi. Enfim, é isso, né, Ana? é isso. Então ficou aqui, já sabemos que eu e a Ana temos um compromisso. A gente podia fazer assim, ó, perguntinhas de merda, uma live de perguntinhas de merda e deixar a galera perguntar e nós vamos respondendo. Se nós vamos ser processados, eu espero que não. Eu vou pedir para minha advogada entrar junto.
Aí ela diz, responde, não responde, responde, não responde. Não é? Sim. Gente, 1 hora e pouco. Eu preciso encerrar, senão daqui a pouco o Insta pode nos derrubar. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que vocês merecem ser felizes. Olhem para o relacionamento se não tá legal, olhem para vocês, se cuidem, façam terapia, busquem ajuda psicológica, busquem ajuda jurídica, não fiquem num relacionamento que vocês não estão se sentindo bem. Prembaba, não sei se vocês conhecem, mas é um espiritualista que costuma dizer uma coisa, não sei se vocês gostam também ou não, mas tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito. Os relacionamentos são a faculdade da vida. A gente já está na vida adulta, a gente já passou pela escola, então o relacionamento ele precisa nos trazer aprendizado através do amor. Através de olhar para aquilo, eu errei, não tem problema, vamos consertar junto. Agora, se a pessoa não quiser consertar contigo, dá uma chance, mas não fica dando uma chance atrás da outra. Não dê chance para te tratarem mal. Não dê chance para te humilhar. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estavam aqui. Quero agradecer a você, Ana, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade de ter aceito o meu convite. E fica aqui o nosso compromisso de voltarmos mais vezes, porque o pessoal realmente gostou. Eu adorei fazer a live contigo, foi super suave, leve, gostosa. Você tem uma energia maravilhosa. E muito, muito obrigada também para você. Obrigada. Obrigada também, adorei estar aqui com o seu público, com você. E gratidão por esse convite. E estou aberta para mais lives. Pessoal, muito obrigada a vocês que participaram. Obrigada pela paciência, porque a gente entrou e saiu várias vezes até dar certo. E deu certo, deu muito certo. E gratidão por vocês estarem aqui, participando. E é isso, vamos levar essas informações. Se você acha que uma amiga tem que ouvir essa live, já envia, já indica o nosso Instagram, já indica o livro e vamos compartilhar, né? Essas informações tão importantes. Isso mesmo. Kátia, não se preocupa, quem perdeu a live ou chegou no finalzinho, por isso que a gente tá saindo para não derrubar, não ser derrubada, vai ficar salva a live, vai ficar com a capinha da live, tudo certinho para vocês terem acesso lá, enviem para mais pessoas, como falou a Ana. E antes de terminar, eu quero falar a frase de Paris Saint-Exupéry que abriu o meu primeiro livro, que é eu aceito os milagres em minha vida. E não esqueçam, essa é a frase que encerra as minhas escritas, até agora pelo menos, ainda seremos mais de 100 milhões. Né, Ana? Teremos. Gente, muito obrigada. Teremos. Fiquem com Deus e se cuidem. E cuidem-se um dos outros. Se o outro merecer. Beijo. Beijo. Uma coisa de merda, nunca mais. Nunca mais.